A história de Jonas é uma das mais fascinantes da Bíblia e é encontrada no livro que leva o seu próprio nome, e esta história nos ensina lições profundas sobre obediência, sobre misericórdia, sobre arrependimento e, acima de tudo, sobre a soberania de Deus. Ao tomarmos conhecimento da vida desse nosso irmão em Cristo, somos levados a refletir sobre a nossa própria relação com Deus e a nossa disposição em cumprir os chamados e propósitos que Ele tem para cada um de nós. Deus chamou a Jonas e disse para ele ir a Nínive, uma cidade cheia de crimes e maldade, porque Deus tinha uma missão especial para ele naquele local. Vamos ver isso em Jonas, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o que fez Jonas? Não obedeceu a Deus. E ao invés de ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarsis, uma outra cidade. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Este chamado representa as muitas vezes que Deus nos pede para fazermos algo que pode ser desconfortável ou desafiador, e nós nos esquecemos que quando Ele chama, quando Ele nos dá uma missão, Ele vai à nossa frente e o sucesso é garantido. Por isso é importante termos em mente a importância de termos disposição para ouvir e obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não a entendemos ou mesmo não queremos. Esse ato de desobediência de Jonas revela um aspecto muito comum da natureza humana, que é o desejo de escapar das responsabilidades e desafios, e essas fugas sempre nos levam a complicações maiores, como aconteceu com Jonas, que se viu no meio de uma tempestade causada por um forte vento que Deus lançara sobre o mar onde estava o navio no qual ele havia embarcado, ameaçando não somente a sua vida, mas também a vida de todos os que estavam juntos com ele naquela embarcação. Quando tentamos fugir das responsabilidades ou dos chamados de Deus, frequentemente enfrentamos consequências que afetam não apenas a nós, mas também aos que estão ao nosso redor. E foi exatamente isso o que aconteceu com os marinheiros, que por estarem no mesmo navio que Jonas, se tornaram vítimas da desobediência desse nosso irmão, e ao saberem que ele era a causa daquela tempestade, enfurecidos, o lançaram ao mar, para que fossem livrados daquela situação. E após ser lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, ficando no seu ventre por 3 dias e 3 noites, e em seu momento de desespero, orou a Deus, se arrependendo da sua desobediência, e o Senhor teve misericórdia dele, porque Deus está sempre disposto a ouvir aqueles que se arrependem dos seus atos, e fez com que o peixe o vomitasse em terra, como está escrito na palavra de Deus em Jonas 2, versículo 10. Diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Depois de ser libertado do peixe, Jonas finalmente obedeceu e foi a Nínive. E o resultado da sua pregação foi surpreendente. A cidade inteira se arrependeu e voltou-se para Deus, evidenciando como Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Em tempos de crise, devemos sempre voltar o nosso coração para Deus, e não importa o quão longe tenhamos ido, a mão do Senhor está sempre estendida para nós. Existe alguém no seu ciclo de amizade que não conhece a mensagem de salvação? Estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus para pregar a esses ninivitas modernos?
A vida de Jonas é uma poderosa lição sobre obediência, sobre arrependimento e a natureza de Deus. Ele nos lembra que, independentemente de nossas falhas, Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance e que todos nós possamos aprender com Jonas a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo e a compartilhar a sua mensagem de amor e arrependimento a tantos quantos ele nos colocar em contato. E que nesta semana e sempre você se abra e se disponha a ouvir a voz de Deus e quando ele lhe disser que quer você em Nínive, não vá para Tarsis, porque a vontade do Senhor é superior às nossas vontades e ainda que não entendamos as suas ordens, o melhor que fazemos é obedecê-las. Desejo a todos vocês uma abençoada, maravilhosa e bendita semana. Graça e paz.